Fala pessoal, professor Edmilson Silêncio com vocês. E na aula passada eu fiz um sisteminha aqui bem interessante, usando a partida consecutiva, pessoal, de três motores, com comparações e apenas um bloco temporizador. E nessa aula eu vou mostrar uma outra função bem interessante aqui do nosso Machine Expert Basic, que são aquelas funções de programação que nós utilizamos ali para funcionalidades como se ou else, tá? Ou seja, se isso fizer aquilo, faz isso aqui. Então, execute essa forma. Se não, faça essa outra parte. Isso aqui é interessante porque, veja, imagine que eu estou com esse sistema aqui programado, que eu estou com os três motores ligando aqui, né, mediante o acionamento de cada uma dessas saídas aqui, da Q0, Q0.1 e Q0.2, de uma forma que quando eu ligo essa chave 0, ele conta o tempo e liga isso aqui. Mas se eu quiser, pessoal, por exemplo, ligar de forma independente, eu teria que criar uma outra lógica um pouco mais complexa, tá? Se eu não usasse essas funções que eu vou mostrar agora, para fazer a ligação dessas bobinas aqui, independentemente do sistema de partida aqui consecutiva, tá bom? Então, para isso a gente vai usar duas funções, como eu falei para vocês, a função if e else, tá? Então, eu vou clicar aqui. E antes que vocês me perguntem, o Machine Expert Basic, ele é um software bastante simples, mas ele tem alguns recursos que podem ser utilizados como essa função que eu vou mostrar agora, tudo bem? Então tá aqui, eu cliquei na primeira hang, vou adicionar uma hang aqui em cima. Nessa hang aqui, eu vou vir nessa funcionalidade que temos aqui do lado, e tem aqui, ó, condicionantes, tá? Então eu vou usar a minha função if. Quando eu coloco essa função if aqui, cliquei nesse ponto, ela já traz para mim o then, ou seja, se isso aqui for verdadeiro, tudo aqui embaixo vai ser executado. Então, qual a função verdadeira que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um contato i0.1 e esse 0.1, por sua vez, ele vai fazer a continuidade do meu programa aqui, tá? Deixa eu fechar aqui. Olha só que interessante. E aí, para que eu faça isso aqui fechar, eu preciso vir aqui ao final do meu projeto. Vou fechar aqui a minha lógica, já que eu quero que execute toda a lógica aqui, tá? Aí eu vou colocar aqui o meu final aqui. Na verdade, eu vou pegar esse módulo aqui, a função, a ferramenta, que é o meu end if. Então, vou colocar ele aqui, ó, end if 0. Ou seja, o meu primeiro if é o 0 e o meu end final, end if, é o 0 também. Então, o que que essa lógica vai acontecer para a gente aqui? O que que ela vai realizar? Vamos fazer o teste aqui. Observa bem como é interessante essa funcionalidade aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Vou dar um play aqui. Ok. E aqui, pessoal, o que acontece? Se eu tentar ligar agora o i0.0 novamente, sozinho, veja que a chave ligou, mas o temporizador não dispara. Então, eu não tenho funcionalidade aqui nas saídas, tá? Elas ficam paradas. Mas se eu, por acaso, né, como eu quero mostrar que se a chave estiver fechada, isso aqui seja executado, eu venho aqui agora e ligo a chave i0.1. A partir do momento que eu faço isso, ele executa o meu programa, né, porque aqui é então, né? Então, execute o que tem aqui embaixo, tá? Então, ele vai executar as três linhas ali, tudo bem? E aí, caso eu queira desligar novamente a minha função, olha que interessante. Se eu vim aqui desligar a função if agora, ele vai manter as saídas ligadas ainda, porque ele precisa que eu tenha o desligamento também dessa funcionalidade aqui. E depois volto para o if novamente. Olha que legal. Se eu desligar aqui o 0, ó, ele vai voltar lá. Deixa eu desligar o 1 na verdade, e o 0 também. Aí eu preciso, para que ele desligue aqui as saídas, eu preciso que isso aqui seja verdadeiro de novo, tá? O 0.1, ele vai executar e aí sim ele vai desligar aqui as saídas, ok? Mas digamos, pessoal, que eu precise acionar o motor de forma independente disso aqui, ou seja, eu tenho uma manutenção na minha máquina, eu preciso ligar, por exemplo, a saída aqui 0.1. Então, como é que eu faço para fazer nessa lógica aqui essa saída ou qualquer uma outra saída que eu tenha nessa lógica, tá? A gente vai usar a função agora chamada else. Então, para isso, eu vou parar a minha simulação. Essas funções que eu estou mostrando aqui, elas não permitem fazer edição online, tá? Então, eu tenho que parar. E aqui embaixo, o que eu vou fazer aqui, ó? Nessa hang que tem aqui, eu vou colocar uma outra hang. E aqui nessa hang eu vou colocar a função chamada de else. Então, a condição vai ser essa aqui, ó, else. Então, se não, quando eu vier com o contato aqui aberto, por exemplo, ó, e colocar aqui i0.2, o que é que vai acontecer aqui agora? Eu vou vir com a bobina aqui e vou, por exemplo, dizer que eu quero ligar a bobina Q0.1, tá? Q0.1. Olha que interessante aqui agora. O que é que vai acontecer então nessa lógica?
Se isso aqui não estiver ligado, o que que vai acontecer? Ela vai vir para essa lógica aqui, vai ignorar tudo isso e vai ligar só a saída que é 0.1. E aqui encerra o meu end if com essa condição aqui, tá bom? Então veja que é bem legal essa funcionalidade e vamos testar aqui, ver se ela funcionou conforme a gente está esperando aqui no nosso programa, tá? Vamos lá. Abrir o simulador novamente. Vou dar um play aqui. Vou colocar ele para simular. E observe que agora a minha chave está aberta. Eu não vou fechar essa chave, vou apenas simplesmente ligar a chave 0.2, tá? Então vou simular ela aqui, ó. E 0.2, vou ligar a chave aqui. Olha que legal, pessoal. A minha saída 1 foi ativada independentemente do meu temporizador. Ou seja, eu posso controlar o meu motor, a minha saída de forma que não dependa mais dessa lógica aqui com os temporizadores, tá bom? Então, pessoal, essa função if e else e a finalização aqui do nosso end if, elas são bastante interessantes quando eu preciso fazer a separação de lógicas, por exemplo, aqui de forma automática para uma forma manual, onde eu preciso apenas ligar um motor, tá? Então, se eu quiser complementar isso aqui com os outros itens, é bem simples também. Basta para isso, pessoal, colocar, por exemplo, aqui, ó, onde eu tenho um contato 0.2, que é uma chave separada, né, para ligar apenas o motor, e eu coloquei aqui, por exemplo, já para retificar aqui, colocar como Q0, tá? Eu vou colocar as outras três aqui também, as outras duas, na verdade. Vou colocar mais uma chave aqui em paralelo e mais uma chave aqui também em paralelo, que depende dessa condição aqui, tá? Então, se não, o que que a gente vai fazer aqui agora? Vai ligar as bobinas de forma separada, tudo bem? É o que é interessante fazer aqui na nossa configuração. Q0.0, aqui vai ser Q0.1 e aqui nós temos Q0.2, tá? Ok? E aí a gente tem a função endIf aqui para a nossa finalidade. E aí, quem são as chaves que vão ligar isso aqui? Eu vou colocar aí 0.3 e aqui a minha chave e 0.4. Ou seja, você tem chaves individuais que fazem agora o acionamento dos motores dependendo da sua necessidade, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer a simulação completa agora aqui para a gente ver isso aqui funcionando, tá? Vamos testar aqui ela das duas formas aqui, de modo manual ou de modo automático, vamos dizer assim, tá? Dá um play aqui, vou dar um OK. Olha que legal aqui, pessoal. Se você vir aqui agora e ligar essa chave aqui aí 0.1, habilitar meu projeto e 0.1, quando eu ligo em 0.0, eu já tenho aqui o acionamento de forma automática, tá? Ó, vai ligar a bobina Q0.1 e vai ligar a bobina Q0.2, tá? Ligou aqui conforme a gente esperava, funcionando perfeitamente aqui a nossa lógica. Tudo bem? Caso eu não queira mais dessa forma automática, né, preciso, como eu falei, fazer a manutenção em apenas uma parte da máquina, ligar apenas um motor, eu vou desligar aqui a minha lógica do endIf, tá? Vou desligar aqui ela toda. E aí vou fazer agora a lógica do controle manual. Por exemplo, eu vou ligar a chave 02. Quando eu ligar a chave 02, apenas o motor 1 liga. E aí não tem mais a comparação, mesmo que a lógica estivesse aqui, não vai ligar mais, né? Porque a nossa saída aqui não tem mais atividade, ou seja, está zerado aqui. Se eu ligar agora a chave 03, desligar 02 aqui e ligar 03, ligo apenas o motor que está na saída Q1. E aí, se eu quiser agora ligar outra chave para ligar apenas o outro motor, ligo aqui também, tá? Então você tem a funcionalidade aqui que você pode controlar de forma manual automático, usando essas funções aqui de se, no caso if, né? Else e finalizando aqui com end if, tá bom? Então, pessoal, para essa aula era isso. Obrigado e até mais.